Esse livro foi escrito inicialmente do hebraico, né? E no hebraico diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Né? O que quer dizer? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aqui está em hebraico: Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. A terra. Haaretz é terra. Escreve, você lê da esquerda para a direita em hebraico. Esse é o primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés. Amém? Então, repita comigo: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Só esse versículo que a gente vai refletir hoje. E desse versículo eu vou pegar só 3 palavras. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Repita comigo: no princípio, Deus. Ninguém vai dormir hoje. Ok? Então, várias partes da mensagem eu vou pedir para vocês repetirem. No princípio, Deus. Ok? Então vamos em frente. Então eu li esse verso, mas na realidade, como eu disse, eu só quero trabalhar 3 palavrinhas. No princípio, Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, ó Espírito Santo de Deus, nos direcione enquanto mergulhamos na Tua palavra, Pai. Que possamos entendê-la, entender as verdades da Tua palavra, extrair as verdades da Tua palavra e que elas sejam relevantes para as nossas vidas, Senhor, porque Tu és Deus. Que possamos receber aqui esta noite uma palavra rema que precisamos para os tempos de hoje em dia. Obrigado por ser Deus, por ser misericordioso, por ser poderoso, por ser o Criador de todas as coisas. Assim sabemos que Tu és Deus, Tu és o que é. Podemos confiar absolutamente no Seu grandioso amor, na Sua grande misericórdia, e que sabemos que Tu faz coisas sobrenaturais e impossíveis, que só Tu podes fazer. Senhor, Te agradecemos por essa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, no princípio, Deus. Nós estamos no livro de Gênesis, que foi escrito, como eu falei, por Moisés. Foi dado a ele por revelação de Deus, porque Moisés, ele não estava no princípio. Moisés, ele representava aquela geração do Egito, que estava no Egito há mais de 430 anos. Ele passou 1/3 da sua vida no Egito, e mais 1/3 fora do Egito, em Midian, né? Lá na casa de Jetro, onde ele casou com sua filha. E ele saiu do Egito porque ele quis fazer justiça com suas próprias mãos, e acabou sendo exilado, até que Deus se mostrasse a ele numa sarça ardente. Deus mostra a ele e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés não conheceu Abraão, ele não conheceu Isaque, ele não conheceu Jacó, ele não conheceu os patriarcas, porque está 430 anos depois. Mas ele conheceu o Deus deles, dos patriarcas. Lembrando que Moisés viveu no Egito no início, na casa do faraó, sendo criado lá pela própria mãe. A mãe recebia até dinheiro para poder cuidar do filho, como babá. E Moisés representa uma geração, portanto, que não conheceu os patriarcas por centenas de anos. E agora ele escreve a partir da revelação que recebeu de Deus. Porque Deus disse que outros profetas o fizeram por meio de sonhos e visões.
mas o meu servo Moisés eu falei face a face. Moisés teve uma relação com Deus face a face. O que quer dizer esse face a face? Quer dizer intimidade. Moisés teve intimidade com Deus, chamava Deus de amigo. E Deus o chamava de amigo. E Deus lhe permite ver bem antes da história de seus antepassados. E ele escreve sobre um tempo que ele não viu. Você já pensou em escrever uma coisa que você, lá do passado, que você nem viu? Como é que você ia escrever se não fosse uma revelação de Deus? Ele escreveu sobre a história das origens, a história dos primórdios, porque Moisés, ele não estava no início de tudo, assim como Adão também não estava no início de tudo. Matusalém, que viveu 960 e cacetada, 967 anos, também não estava no início, não estava no princípio. Não havia apóstolos, não havia discípulos, nem profetas, nem sábios das eras lá no princípio. Até onde Moisés nos leva não é o começo de Deus, mas é o nosso começo. Quando ele vai para o começo, ele esbarra numa parede. Você vai falar daqui para frente, daqui para trás é a eternidade. Era uma parede que separava a eternidade até os nossos tempos. Deus, ele não foi criado. Deus não começou quando o começo começou. Deus estava além da eternidade. Estava na eternidade antes. Deus não foi criado. Não tem começo. Deus, ele foi o autor do primeiro dia. Ele foi o arquiteto da criação. Por isso que a gente sempre diz: no princípio, Deus. Repita comigo, mais uma vez. No princípio, Deus. Ele fez. Foi Deus que fez. Moisés, ele não explica Deus. Ele não entra em detalhes de Deus. Ele apenas anuncia Deus. Sabe por quê? Porque Deus é. Deus é. Deus apenas é. Ele não está se tornando. Ele é antes de haver onde não havia nada. Não havia um quando. Não havia este ou aquele. Deus sempre existiu. Antes que existisse alguém para dizer que ele era Deus, ele já era Deus. Antes que houvesse anjos batendo as asas para o louvarem, antes que os querubins cantassem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, toda a terra está cheia da sua glória, ele já era Deus. Deus é, antes de haver alguém. Ninguém o elegeu, ninguém o nomeou. Ele é absoluto, ele é onipotente. A Bíblia mais tarde nos dirá, em hebraico: aquele que vem a Deus deve primeiro acreditar nele, acreditar que ele é. E é assim que Deus se anuncia, na descoberta do nosso começo, como precedendo ao nosso começo. O rei Davi deixa claro isso em um dos seus salmos. Ele diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. A eternidade fala com a eternidade. Então Deus viveu na eternidade e criou o tempo. Você tem que entender que o tempo é uma pequena, muito pequena fatia da eternidade. Deus criou o tempo para o homem habitar, mas o nosso Deus é eterno. Ele é imutável,
Ele é soberano, Ele é único. Ele procura um Deus ao seu lado e não encontra outro Deus além dele, porque Ele é único. Por isso, hoje à noite eu quero exclamar com vocês, em exaltação ao Senhor: no princípio, Deus. no princípio, Deus. Você está exaltando o nome do Senhor toda vez que você repete isso. Se você tropeçar nesse conceito, então você pode fechar o livro, porque o resto do livro não significará nada para você, a não ser que você aceite o fato que Deus transcende aos relógios, aos calendários, às horas, às datas, aos anos, aos séculos, aos milênios e milhões de anos. Deus é Deus. Antes que houvesse qualquer forma métrica de se medir distância, tempo, Deus já estava lá antes do tempo. Deus encapsula o tempo. O tempo é uma matriz do universo da eternidade. Todas as coisas foram feitas por Ele no começo. E aí, nós vamos para o Novo Testamento. E chegando no Novo Testamento, nós vamos para o Evangelho de João. O Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos, que são evangelhos sinóticos. João, ele começa mostrando que Jesus é Deus. E ele começa muito parecido com Gênesis. Ele chega em João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Queridos, aqui está falando do meu e do seu Deus, do meu e do seu Jesus. Aleluia. Nosso Deus não é Buda, não é Confúcio, não é Maria, não é imagem que alguém possa carregar na sua bolsa. Nosso Deus é um Deus único, todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. No princípio, Deus. Antes que a terra era sem forma e vazia, antes que houvesse luz, antes que houvesse as estrelas, antes que houvesse o sol para brilhar e aquecer a terra, Deus já era Deus. E Ele sempre foi, Ele sempre será. Agora, nós precisamos ser claros. Essa palavra não é para provar a criação. Essa palavra não é para explicar a criação. Essa palavra não é para validar a autenticidade de Deus. Deus não tem que provar nada a si mesmo, nem a nós. Porque nenhum homem tem capacidade para isso. Cientistas se debruçam há anos, milhares de anos, tentando identificar como que tudo começou. Falam que foi um Big Bang. De repente explodiu e do nada, surgiu o universo. É preciso ser muito crente para crer numa teoria dessa. E aí tudo começa a ter órbitas calculadas certinhas, nenhum esbarra no outro, O Sol fica distante o suficiente da Terra para que haja vida aqui na Terra, tudo milimétrico. Foi uma explosão.
Aí recentemente, acho que foi em dezembro do ano passado, eles colocaram um outro telescópio para tentar identificar mais longe no universo, porque quanto mais longe se vê no universo, né, mais distante se vê do universo, mais tempo se passou. Se você vê uma estrela a milhões de anos-luz, né, significa que aquela luz passou milhões de anos-luz para chegar, você está vendo o passado. E segundo eles, o universo tem 13,7 bilhões de anos. Bilhões de anos. Né? Nós não cremos que tem isso tudo. Mas eles creem. E aí eles pegaram um telescópio chamado James Webb para ver 13,3 bilhões de anos, ou seja, no início do universo. E eles esperavam encontrar, sabe o quê? Galáxias novas, recém-formadas devido ao Big Bang. E as primeiras fotografias que eles receberam de 13,3 bilhões de anos-luz, eles viram galáxias já formadas, adultas. Aí você pergunta, mas não disse que ia ver galáxias novas, pequenas? Eles fazem isso por alguns elementos químicos que eles observam nas galáxias. Nas galáxias novas tem mais hélio, e as galáxias mais antigas tem mais outros elementos, hélio, hidrogênio, por aí vai, né? Então eles observam e dizem, essa galáxia é mais adulta que aquela e tal, né? Não adianta eles irem, por mais longe que eles forem, eles vão ver sempre galáxias adultas. Sabe por quê? Porque quando Deus criou, já criou perfeito. E por que eles dizem, são 13 bilhões de anos-luz, não sei o que, coisa e tal, né? É porque eles pensam que uma galáxia, eles dizem assim, olha, se uma galáxia já está adulta, ela demora não sei quantos bilhões de anos para ficar adulta. E aí eles vão cada vez mais para trás, na galáxia já nasceu pronta. O homem, ele não nasceu bebê, ele já nasceu pronto. Aleluia. Você não precisa imaginar o tempo que demorou para ele ficar adulto. Porque Deus fez o homem, Adão e Eva, os primeiros, mas pronto. Faça-se. Fez. Pela palavra. Aleluia. E eles ficam quebrando cabeça, e achando que a gente não está com a razão, né? Mas tudo que as coisas que eles descobrem mostram que a Bíblia está certa. A Bíblia está certa. Quando Moisés perguntou para Deus, quem devo dizer que estou enviando? Deus disse, eu sou o que sou. Apenas eu sou. Ou seja, a Bíblia está dizendo, no princípio, Deus. Tudo começa com Deus. E a Bíblia não é dada para explicar a revelação de Deus para a redenção do homem. Aliás, a Bíblia nos é dada para a revelação de Deus para a redenção do homem através de quem? Do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E muitos desdenham da existência de Deus. Deus não precisa provar que é Deus. No livro de Jó, escrito antes do Gênesis, o Gênesis não foi o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é Jó. E ele diz para Jó, Deus falando com Jó, onde estava você quando eu lancei as estrelas do céu e fiz a luz brilhar? Onde estava você? Eu não tenho que me explicar ou provar nada a ninguém, apenas sou. Quando você sabe quem você é, quando você conhece o seu poder, não há necessidade de ficar provando.
Porque no princípio, Deus. Quando você vê os demônios tremerem, o inferno ficar nervoso, ao invocarmos o nome de Jesus, quando você diz que todo inimigo e toda adversidade tem que cair em nome de Jesus, e elas caem, sentimos que nós não estamos sozinhos. Aleluia. Deus está conosco. Na criação, Deus nos criou a sua própria imagem. Como eu mostrei aqui, a palavra hebraica para criar é bará. Escreve bará, mas se pronuncia bará. Bará é criar sem ajuda, sem substância alguma preexistente. Deus não tinha receita, Ele não tinha materiais, Ele criou tudo do nada, porque Ele é o Criador. Quando se pergunta para os cientistas, e quem fez o Big Bang? Eles não sabem. Antes do Big Bang, o que é que existia? O que foi que fez para explodir? Não sabem. Não tem essa resposta. Porque Deus, Ele é o Criador. E a Bíblia fala em Efésios, versículos de 1 a 3, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você for falar com os cientistas, eles dirão que os átomos e as moléculas estão unidos por alguma coisa que nem sequer existe. Eles não podem explicar o que os mantém unidos. Mas Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Em outras palavras, Deus é que está mantendo essa cadeira unida, Deus é que está mantendo essa parede unida, Deus, para não ficar só no material, Ele provém essa força invisível que faz com que as moléculas se liguem. Mas Deus também está mantendo o seu casamento, Deus está mantendo o seu emprego. Aleluia, É Jesus. Deus que mantém a sua vida. Glória a Deus. É Deus. Nele todas as coisas subsistem. Não haveria nada sem Ele. Deus é o Criador e colocou sua assinatura na criação. É como um artista assinar a tela. Antes de desenhar, o Deus da pintura disse: isso é meu, isso é assunto meu, eu estou no comando, eu sou soberano, eu sou absoluto. Aleluia. É Deus. Vamos um pouco mais fundo, porque para ter um começo, tudo começa com Deus. E se não começar com Deus, não vai durar. Certa feita, um homem disse, deixa eu ver se eu estou aqui com Atos 5, versículo 38 a 39. A palavra de Deus diz o seguinte: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixa-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se essa obra é de Deus, ela prosperará.
Amém. Glória a Se a Deus. sua vida, se você entrega a sua vida a Deus, sua vida vai prosperar. Não coloque sua vida em homens, sua confiança em homens, mas sim em Deus, porque no princípio Deus, Ele disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, sou o começo e o fim, sou o primeiro e o último. Ele não está morto. Deus não pode ser amaldiçoado, Deus não pode ser escarnecido. Eu tenho pena, eu até oro pedindo misericórdia a Deus daquelas pessoas que escarnecem de Deus. Depois, mais na frente, nós vamos ver o resultado delas. Deus, ele não pode ser medido. E o que a Bíblia quer que saibamos é que Deus, ele é criativo. Ele não precisa de coisas para trabalhar na sua direção. Deus pode entrar na sua família, onde não houve um pastor, e fazer algo. Minha família nunca teve um pastor. Aleluia, Jesus. Deus pode entrar na sua família, onde nunca teve um empresário, e começar algo. Oh, glória. Deus pode entrar na sua família, onde nunca teve um advogado, Oh, e começar algo. Pode entrar na sua família, onde nunca teve um médico, e começar algo. Deus pode entrar na cidade de ímpios e começar algo. Lembram-se? Nínive. Ele converteu toda a cidade de Nínive, porque Deus não precisa da nossa ajuda, Ele faz o que precisa ser feito. Deus não precisa das nossas ideias, Ele não precisa da nossa criatividade, e Ele certamente não precisa do nosso talento. Sabe por quê? Porque qualquer ideia, qualquer criatividade, qualquer talento, enfim, tudo o que nós temos foi Deus que nos deu. Deus é Deus. Quando louvamos a Deus, está a se louvar o Altíssimo. O problema da igreja de hoje é que alguns não estão a louvar a Deus, estão a louvar cantores, estão a louvar ambientes preparados para shows, estão a louvar pregadores, coaches, estão a louvar organizações, placas de igrejas. Mas quando louvamos verdadeiramente a Deus, o inferno tem que fugir. aleluia. Tem que bater em retirada. Glória a Porque Deus. no princípio, Deus. O que Deus começa, Ele termina. E eu quero que você faça um propósito no seu coração, que não faça nada que não tenha Deus no início. Amém. Estamos cansados de fazer coisas e depois pedir a Deus que abençoe. Estamos cansados de construir coisas, depois pedir a Deus que siga em frente. Estamos cansados de casar com pessoas e depois convidar Deus para o casamento. Deus está dizendo que se não te lembras de mim no início, não há garantias que vai dar certo. Mas mesmo se você pedir depois, Deus é tão misericordioso que Ele vai lá e conserta. Aleluia, Jesus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia diz depois: e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sem forma e vazia é o estado de completa confusão e desordem. Estamos falando de caos, para entender que Deus opera no caos. Aleluia.
Deus, Ele não precisa de nada para trabalhar. As coisas não precisam estar bem, em ordem, agradável e completo para Deus trabalhar. Deus opera no meio do caos. Deus é criativo no caos. Deus é criativo no caos. Ninguém gosta de trabalhar no caos. Aproveitar que tem várias mulheres aqui que estão acostumadas a cozinhar. Ninguém gosta de cozinhar no caos, numa cozinha desarrumada, desorganizada. Eu vejo isso com minha mulher. Eu faço uma baguncinha, né? Eu gosto de fazer a comida, mas depois de limpar. Mas eu gosto quando eu chego na cozinha e está tudo arrumado, limpo, só para eu sujar. No apartamento eu ainda ajudo porque eu lavo as louças, né? É claro que numa máquina de lavar louça. Você só coloca. Coloca. Então eu quero dizer o seguinte: Deus trabalha no caos. Deus está dizendo: eu posso entrar numa confusão, num lamaçal escuro, caótico, e onde as águas se misturam com as terras. E neste caos, por exemplo, a terra estava sem forma e vazia, e ainda assim Deus fez a terra tão bela, tão maravilhosa. Pena que o pecado fez a terra gemer, porque a terra do Éden era uma coisa perfeita. Mas não se preocupe, porque essa terra, no milênio, na volta de Jesus, nós vamos ter uma terra maravilhosa. E depois do milênio, nova terra e novos céus para sempre com Deus. Vocês precisam saber disso, porque nós tivemos uns tempos complicados, um caos absoluto. E muitos de vocês dizem: eu espero que melhorem para que Deus age. Mas Deus virá no caos. Você pode chamar a Deus, pedir a Deus, mesmo no caos, porque a criatividade de Deus é mais forte do que o caos dos homens. A criatividade de Deus é mais forte do que o caos dos homens. Olha só, eu nunca vi tanto caos nos dias de hoje. Eu vejo no passado quantas pessoas respeitavam os pais, os outros. Há caos nas instituições, há caos no meio acadêmico. Hoje em dia, você colocar uma filha na universidade, você tem que estar acompanhando, porque o mundo tenta levá-la para o inferno. Há caos na igreja, há caos em vários países, há caos no mundo. Os corações das pessoas parecem que estão falhando de medo. Não é à toa que a doença que mais se multiplica é depressão.
O drama está em todo lugar. O trauma está em todo lugar. A confusão em todo lado. Pessoas estão a matar pessoas sem nem sequer saber porquê. Não precisa ter mais um motivo. Mas Deus sabe como operar no meio do caos. Ele não se sente intimidado pelo caos. Nesse caos que o nosso mundo se encontra neste momento. Observando os últimos anos, que foi uma loucura com essa pandemia. Mas apesar de tudo, Deus nos sustentou e nos guardou. Deus não precisa de nada no caos para endireitá-lo. Deus entra no caos de fato e Ele diz: a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo no caos, Deus é melhor. Ele se levanta e mostra o que pode. Olha só, às vezes Ele espera que sejais demasiadamente velha para teres um bebê, e depois Ele faz engravidar. E sempre na Bíblia, Sarai. Ele diz: escolho uma mulher que nunca conheceu um homem e lhe dou meu filho, Maria. Deus gosta de trabalhar no impossível. No meio de um câncer terminal, Ele promove a cura. No meio de problemas, Ele traz solução. No meio das adversidades, Ele move para trazer as vitórias. No meio da pandemia da Covid, Ele faz os pulmões voltarem a respirar. Nosso pastor é um testemunho vivo desse exemplo. Coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para Ele, porque Ele é Deus. O livro de Gênesis é sobre Deus chamando as coisas à ordem. Deus estabeleceu limites no mar, empurrou para trás e disse: até aqui, as ondas vão até aqui, daqui para frente não. Limites para as estrelas, para planetas, limitando e desenhando as suas órbitas. Olha que coisa linda, perfeita. Deus estabeleceu limites para as massas da terra, montanhas, vales, fez com que elas ficassem em lugares sólidos. Os céus, os firmamentos abaixo das águas. Deus apenas começa a separar as coisas. Eu acredito que ainda este ano, vai ser um ano de retomada. Deus vai estabelecer alguns limites na tua vida. Amém. Deus vai estabelecer uma ordem na tua vida. Deus vai tirar o caos, vai estabelecer uma estrutura na tua vida. Amém. Deus vai começar a impedir que coisas ruins venham a inundar a sua vida. Vai te dar livramentos, estabelecendo limite a seus inimigos. Ele vai dizer assim: no meu ungido ninguém toca. Oh, glória! Deus vai agir no casamento, vai agir na tua casa, nos teus filhos, no teu trabalho, em suma, na tua vida. Vai agir na tua mente, direcionando e trazendo ordem ao caos. Vai agir no teu corpo, na tua pressão sanguínea, nos teus rins, no teu humor, trazendo tudo à normalidade. Aleluia, Jesus. Quando Deus se opõe ao caos, Ele vai chamar as coisas à ordem. Aleluia. Aleluia. Quando Deus se opõe à confusão, Ele vai chamar as coisas à ordem. Por isso, esta noite eu vim te dizer: no princípio, Deus.
Quando Deus penetra no caos, Ele começa a empurrar as coisas para trás e dizer: aqui não mais. Aleluia, E Jesus. quando Deus penetra no caos, Ele disse: haja luz. E a escuridão começou a recuar. A escuridão começou a fugir da face de Deus. Porque quando Deus entra numa situação, toda a escuridão tem que recuar. Toda a escuridão tem que se mover. Toda a escuridão tem que sair. Toda a escuridão tem que fugir. Aleluia. Deus é a própria luz. Quando Deus entra numa situação, a escuridão tem sempre de voltar para trás. Deus dispersa a depressão, a doença, a ansiedade. Todas elas recuam. Deus nos manteve vivos nesta pandemia porque Ele quer te preparar para coisas novas e grandes. E eu vim aqui esta noite para te dizer que se prepare, pois Deus tem coisas novas. Amém. Coisas grandes. Glória a Deus. Deus começa a chamar a ordem a tua vida. Começa a estabelecer limites. Deus abriu a boca e limpou sua garganta e disse: haja luz. Oh, glória. Aleluia. Haja luz significa: o que quer que seja que se oponha à luz será dissipado. Amém, Jesus. Eu creio. Que a tristeza seja dissipada e a alegria seja vista na tua vida. Amém, Deus. Jesus disse, Deus disse: haja luz. E olha que maravilhoso. Deus disse: haja luz. E a palavra é Jesus, o verbo que se fez carne. Ele vai soltar algumas coisas que foram restringidas, que foram trancadas, que foram amarradas. Você poderia estar se sentindo como um cachorro na coleira, tentava sair, mas se sentia presa. Você queria avançar, mas era puxada de volta. Mas Deus está dizendo: haja luz. Glória a Deus. E você está aqui sendo iluminado, iluminada pelo poder de Deus. Esta luz está entrando no teu espírito. Esta luz está entrando no teu coração. Esta luz está entrando na tua mente. E se você foi restringido ou restringida, se você se sentir amarrado ou amarrada, se você se sentiu trancado, se você se sentiu impedido, e parece que tudo que você ia fazer precisava de uma grande luta. Tudo que você ia mover era uma luta. Tudo que você queria fazer por Deus era uma grande luta. Porque as forças desse mundo estavam te amarrando. Mas eu tenho hoje uma palavra do Senhor: haja luz. Eu não sei o que você está passando, mas esses últimos anos foram anos de luta, até pela vida. Mas eu estou declarando em nome de Jesus que você já venceu. Receba a tua vitória. Você está livre das correntes que te prendiam. Você está livre das restrições. Você está livre das infâmias que te fizeram. Você está livre das mentiras que disseram sobre você. Você não vai fugir da escuridão. A escuridão é que vai fugir de você. Amém. Porque você é luz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No princípio, Deus. Dê um glória a Deus bem forte até o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Vamos louvar ao Senhor. Vamos exaltar o seu nome.
Para finalizar, irmãos, a Bíblia diz: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por isso, quando procurardes primeiro Deus, então todo o resto lhe será acrescentado. As demais coisas virão ao colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus está no início de tudo, o resto vai seguir depois. Davi diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão quando eu era jovem, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, aos 100, enfim, por toda a eternidade. Amém? Vive com essa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Antes, vamos louvar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Depois nós oramos para encerrar. 124.